Hoje a gente está num debate muito bacana aqui de pensar futuros, pensar desenvolvimento, pensar em como estabelecer novas experiências que conectem a área social, a área ambiental aos fundos públicos. Quais são os desafios colocados e que estão em debate hoje aqui para que a gente pense em desenvolvimento de fundos públicos no Brasil? Olha, esse fórum para nós, ele se reveste de uma importância muito grande. É a principal atividade da associação, que congrega 35 instituições em todo o Brasil. O Sistema Nacional de Fomento é responsável por mais de 90% de todo o crédito público para estados e municípios. Então, esse momento é um momento de reflexão, de debate, no qual nós trazemos o tema dos fundos públicos e híbridos, mostrando que eles fazem parte de uma boa política fiscal, ou seja, eles agregam 2 elementos importantes, para o Brasil, que é justamente você ter a focalização, ou seja, quando você tem um fundo público, você sabe exatamente a destinação dele, e a transparência, que é muito importante hoje para qualquer instituição pública. É você ter a condição de o cidadão, a cidadã, acompanhar, então, a destinação desses recursos. A gente pode citar um exemplo recente e que lembramos muito, que foi a tragédia do Rio Grande do Sul, e naquele momento, contarmos com fundos garantidores, com fundos públicos que puderam ser imediatamente acessados, né, e para que pudéssemos ter a recuperação ali do Estado, das famílias e das empresas, foi muito importante. O que isso trouxe de ensinamento para a gente, até mesmo em pensar em aprimoramentos, a partir dessa experiência que deu certo, que garantiu que esses recursos fossem liberados e chegassem até as pessoas, mas qual é a expertise e o legado que essa experiência deixa? Olha, eu acho que o principal legado, a principal experiência é o tema das cidades sustentáveis. A COP30 trouxe o tema das cidades, de você pensar as cidades, o direito à cidade, o direito a uma mobilidade verde, a você ter uma estrutura que possa responder. A gente sabe que os eventos extremos, eles estão cada vez mais frequentes, e você tem então uma condição dentro dos instrumentos financeiros, dentro dos instrumentos de crédito, especialmente os fundos públicos, com essa capacidade de responder da forma mais breve possível, para que as famílias não fiquem desamparadas, as empresas possam ter uma resposta. Então, nós entendemos que esse momento no qual estamos aqui, né, com o setor público, o setor privado, os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores, fazendo esse debate, a gente tem certeza que podemos dar um passo além. Ou seja, podemos ter, então, no Brasil, uma experiência muito exitosa para responder a esses eventos. Para a gente concluir, qual seria esse passo além? Qual que é o desafio que está colocado numa meta de curto ou médio prazo? Olha, acho que um primeiro desafio que nós vamos ter, hoje inclusive teremos um anúncio aqui, é pensar de como é que a gente coleta dados e informações da atuação das instituições financeiras. E lembrando que aqui você tem agências de fomento, bancos cooperativos, cooperativas de crédito, os grandes bancos públicos, porque elas então, você tendo essas informações, você não olha só para o lado do custo, mas principalmente o lado do benefício e do impacto positivo que a atuação dessas instituições financeiras traz, né, a partir do momento em que você tem, então, situações que podem ser situações extremas, mas também podem ser situações nas quais você estará pensando o futuro, estará pensando uma cidade mais adequada, com a mobilidade adequada. E volume de recurso? Agora é para concluir mesmo, mas é porque isso sempre vem à mente, né? Como garantir volume de recursos e, ao mesmo tempo, garantir transparência dessa destinação? É isso mesmo. Então, para nós, os fundos públicos trazem exatamente essa esfera. É você saber quanto do orçamento da União está sendo dedicado a determinado tema, quanto você vai ter de recursos privados que poderão também ser agregados. Nós tivemos, inclusive, um estudo sendo promovido pela BDE, que vamos falar sobre ele hoje, no qual a gente traz experiências internacionais, nas quais você tem captação de recursos públicos e privados, buscando responder de forma adequada a esses desafios.